Hello, iluminados! Sejam muito bem-vindos a mais um clube científico de elite. Mais uma vez, ao lado dessas profissionais que eu sou fã número um, que é a doutora Gleice, a doutora Thaís. E hoje com uma convidada mega especial, que é a doutora Simone, que é estomaterapeuta, ela é especialista da Convatec. Eu não vou me delongar falando, eu quero que ela se apresente, eu quero que ela fale da trajetória, mas nós queremos dizer, Simone, que para nós é uma honra ter você aqui hoje no nosso clube, abrilhantando com conhecimento, com essa prática baseada em evidência. E é um grande prazer te receber aqui. Não sei se as meninas querem complementar alguma coisa antes de passar a palavra para a professora Simone. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube Científico de Elite de Feridas, que é o The Best da enfermagem aqui. Estou muito feliz, Simone, por estar presente. Muito obrigada pelo seu tempo, né, estar aqui contribuindo conosco, sabe, né? Até agora há pouco nós estávamos falando sobre o quanto é importante nós estarmos discutindo e chegando, né, elevando o nível da enfermagem para um nível mais alto, né? Agora o céu é o limite. Muito obrigada por estar aqui conosco e animada para assistir o que você tem aí a contribuir conosco. Muito obrigada. Pessoal, boa noite. É um prazer, de fato, estar aqui. Em nome da Convatec, eu agradeço a Anne, agradeço a Gleice e a Thaís também, a todos vocês pela escuta. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Simone Rodrigues, eu sou enfermeira especialista. Dentro da Convatec, eu atuo como assessora técnica de treinamentos. Então, eu faço a parte de compor ali o suporte científico mesmo dos meus clientes, dos meus colegas enfermeiros. Então, estou aqui para agregar, mas para também escutar, para aprender, porque eu sei que esse time aqui, esse clube científico, ele é extremamente rico. Então, é uma oportunidade excelente que hoje nós teremos, né? Muito obrigada pelo convite, pessoal. Pode ir? Excelente. Podemos começar, então? Posso apresentar? Pode. Então, vamos lá. Essa aula de milhões. Antes que a Simone comece, você aí que está assistindo, encaminhe para seus colegas para eles estarem assistindo essa aula. Pessoal, ajuda a gente aí, tá? Que a gente está fazendo o nosso papel, mas a gente precisa da ajuda de vocês para que essas informações cheguem para muitos enfermeiros. Então, compartilha no Instagram, marca a gente e também manda para aquele enfermeiro que precisa saber sobre essas informações. Não se esqueçam que vocês também moram no nosso coração, tá? Então, aguardo a ajuda de vocês. Então, a palavra é toda sua. Muito obrigada, pessoal. Então, nós escolhemos hoje o nosso momento de estudo no nosso clube científico de falar do consenso de biofilme, né? A estratégia proativa para feridas de difícil cicatrização. Então, quando nós falamos, né, das feridas de difícil cicatrização propriamente dito, o que está por trás? O que o consenso ele traz de atualização para a gente, né, sobre essa temática? Ele já começa com uma atualização, e essa atualização ela é muito pertinente, né, porque por anos nós escutamos muito o termo ferida crônica. Isso é da nossa prática, isso é do nosso dia a dia, né, todo mundo ali, até na graduação, nós estudamos e colocamos isso até em provas de concurso, né, a ferida crônica. E esse consenso de infecção e biofilme, ele usa um termo, ele ainda fala assim, olha, precisamos de utilizar um termo mais otimista. E aí ele tira o termo crônico e ele insere o termo feridas de difícil cicatrização. Porque, veja bem, se ele define, eu peguei a definição ali de dentro do consenso da ferida de difícil cicatrização, e olha o que ela traz pra gente. Atraso na cicatrização, resistência antimicrobiana e o propriamente dito a suspeita e a presença do biofilme, né? Então, ele faz essa reflexão, ele acha a resposta para esse retardo na cicatrização, quais as ações nós devemos tomar. E aí ele fala, diante disso, diante dessa descoberta, nós precisamos de mudar, desmistificar o termo crônico e trazer aqui um termo que vai deixar mais otimista esse processo de manejo da lesão. E aí eu faço uma reflexão, né?
toda ferida é contaminada? E essa reflexão dentro do consenso, ela é muito importante. Por quê? Ele fala o seguinte, qual que é a diferença, né, da contaminação e infecção? Então, a presença de uma colonização, de uma contaminação, toda camada que perdeu, toda pele que perdeu a camada da epiderme, que teve o desnudamento, ela está o quê? Contaminada. Tem ali micro-organismos extremamente controlados, totalmente reversível. E o que é a infecção? É a disseminação desses micro-organismos de forma desordenada, não é mesmo? E aí, ele até traz um processo muito importante para gente, que ele fala o seguinte, quando ocorre a infecção? Então, ok, qualquer ruptura de pele, ela é denominada, a ferida está contaminada ou colonizada. Só que existe um equilíbrio ali. A pessoa rompeu a pele, porém, ela tem o quê? Uma resposta imune, ok. E essa carga microbiana, ela é totalmente controlada, né? Teve uma contaminação por um micro-organismo X, só que ali o paciente ele tem uma resposta imune, ele tem um processo de tratamento rápido e pronto. Isso aí interrompeu. E o que acontece na infecção, né? Então, ela inicia pelas bactérias planctônicas, pelas bactérias livres aderidas no leito da ferida, só que tem um desequilíbrio, tanto ali da resposta imune, né? E também o tipo de contaminação. E nós chegamos a qual conclusão, né, desse parágrafo lá do consenso? Quando a gente pensar em contaminação, ela está contaminada, mas é totalmente reversível, está controlado. A infecção, o micro-organismo está lá e está causando problemas ali naquela cicatrização, está fazendo a lentidão, né? Então, esse é o ponto inicial desse consenso. Diferir a contaminação da infecção local. E isso, gente, por muitos anos, vocês concordam e relembram aí comigo, quem tem mais um tempinho da enfermagem, que era tudo misturado. Às vezes o profissional evoluía lesão contaminada com presença, e aí tinha um monte de presença de lesões extremamente infectadas, né? Então, ele estratifica, e isso foi muito importante. Tem até, eu convido vocês depois, eu posso até enviar, se vocês não tiverem esse consenso, e ele tem um quadrinho que é extremamente importante para a gente estudar, fazer em aula, apresentações, onde ele fala exatamente essa diferença aí, para a gente dar continuidade no manejo de forma adequada. E aqui, eu vou falar para vocês assim, o processo, né? Então, da fase mesmo ali, do que acontece naquele momento de infecção da ferida. Então, iniciou o processo inflamatório. O que vai acontecer? Vai ter um aumento do nível das metaloproteinases, né? A gente sabe que as metaloproteinases, elas são, em quantidade controlada, elas formam uma tesoura biológica, né? Isso na literatura tem até esse termo. Elas são bem-vindas. Mas o que acontece na fase inflamatória? Tem o aumento das metaloproteinases e elas estando aumentadas, elas fazem a destruição da matriz extracelular, causa degradação de tecido e vai impedir o quê? Proliferação de quem? De queratinócitos, dos fibroblastos, de células para fazer o processo cicatricial. E aí vai retardar, né, a síntese ali de colágeno que promove a cicatrização em si, impede a epitelização. Então, se a gente pensar o processo inflamatório em si, ele vai iniciar com um momento de aderência das bactérias livres, das bactérias planctônicas, e elas não conseguindo ter uma resposta de eliminação, de expulsão ali, elas fazem esse processo todo de infecção do leito da ferida. E aí, por que as feridas se tornam infectadas, né? Se a gente agora acabou de falar, através do consenso, ele trouxe para a gente, nós identificamos, né, as feridas contaminadas e infectadas, então é só a gente não deixar infectar, né, seria tão fácil se fosse dessa forma, né, mas aí olha só o que o consenso fala para a gente disso. Obviamente, existem N fatores e não só a contaminação ali do micro-organismo, mas os fatores de risco individuais do paciente, os fatores intrínsecos estão totalmente comprometidos ali para um sucesso na cicatrização, né? Como também
a etiologia da lesão, porque às vezes nós até temos esse processo de eliminação do micro-organismo, temos coberturas, nós temos recursos, mas dependendo do diagnóstico, né, da etiologia dessa lesão, ela tende a ser mais retardado o processo de cicatrização, atrelado aos fatores intrínsecos do paciente. E fatores ambientais, eu até fiz a reflexão que estava lá dentro do consenso, que é o seguinte: imagina uma lesão por queimadura. Esse paciente, ele fez uma queimadura por óleo quente, ele já contaminou ali. Imagina um paciente que teve um acidente e ele ficou preso a ferragens, ele já está contaminado. Então, existem N fatores porque essa lesão ela está infectada também, né? Que nós temos que refletir, e eu trouxe aqui para a gente pensar nessa linha de raciocínio. E seguindo a isso, esse quadro também é bem importante, porque quanto maior, obviamente, os fatores intrínsecos, né, os fatores de risco que esse paciente tem, essa ferida ela se torna de difícil cicatrização. Vocês concordam? E aí, olha só, se a gente pensar, né, quanto menos fatores de risco o paciente tem, mais chance eu tenho de cicatrização. Esse quadrinho é bem legal. Se vocês quiserem, podem utilizar ele aí, porque ele faz muita repercussão, né? E quanto maiores os fatores associados, né, de risco ali, são associados à lentidão da cicatrização. E aqui embaixo, se vocês observarem, eu falei de algumas etiologias de lesões que retardam esse processo. E olha se vocês concordam comigo. A lesão por pressão, a úlcera de perna, úlceras diabéticas, né? E doenças arterial periférica. Então, são realmente alguns pontos que nós precisamos de pensar na hora de avaliar uma lesão e começar o critério para manejo dela, não é mesmo? E determinar, né? Clinicamente, quando há infecção, olha só o que o consenso traz que eu achei muito legal. Ele faz um mnemônico, ele faz 2 escalinhas. E ele traz o quê? Essas escalas, a Nurses e a Stones, são 2 mnemônicos que ele faz ali um guia para a gente identificar. É uma infecção local ou é uma infecção que é uma infecção que vai disseminada, né? Então, é um instrumento para a gente conseguir fazer essa divisão e identificar. Lá dentro do consenso, ele faz, além do mnemônico, ele faz uma escalinha. E aí, essa escalinha, ela fala o seguinte, olha só. Se o paciente tiver na escala NURS 3 dos 5 sinais que eu vou mostrar para você, ele está com sinais de infecção superficial. Agora, se ele apresentar na escala Stones 3 dos sinais mais da infecção superficial e algum sinal da escala de Stones, ele está com uma infecção profunda. Eu vou estratificar melhor para vocês vão conseguir visualizar. Tá? Então, olha que mnemônico interessante esse. A classificação dos sinais de infecção. A infecção local ou superficial, podemos falar esses 2 termos e tá tudo dentro do consenso, tá? Então, o N ali de não cicatrização, o E de exudato aumentado, né? O R de Reed, de tecido de granulação friável, insalubre, D de Debris, que é vai ter ali o tecido de necrose, e o S de mau odor. Então, tá, se ele tiver 3, pelo menos 3 de 5 dessa escalinha, ele está com a presença de infecção local. E aí, se ele estiver com 3 daqueles sinais da infecção local, da escalinha de NURS, mais um desses sinais daqui, que é tamanho da ferida aumentada, ou temperatura aumentada ali na borda da lesão, ou então exposição óssea, ou aparição de novas lesões, exudato, eritema, edema ou mau odor, ele está com uma infecção profunda. E aí, ele fala o quê?
como eu vou tratar esses dois pontos. Então, ele traz a escala, né? Ele faz esses dois mnemônicos aí, muito importante, e também traz a resolução. Então, ele fala: se o paciente apresentou na escala de Nurse 3 daqueles sintomas, olha só o que ele fala: use tratamentos antimicrobianos tópicos para tratar feridas que apresentam sinais e sintomas de infecção local, né? Com presença ou suspeitas de biofilme. Agora, se o paciente apresentou 3 sinais da escalinha de Nurse, mais um sinal, pelo menos, da escala de Stores, use tratamento antimicrobiano tópico em combinação com antimicrobiano sistêmico. Então, ele chama muita atenção e ele divide. É muito importante esse consenso, porque ele divide, de fato, às vezes, gente, quando o paciente ele vai para um consultório médico, é importante a gente falar até, inclusive, disso, porque a enfermagem, ela tem um papel pertinente, muito importante. Nós temos essa predominância de avaliar uma lesão e falar, tá tudo bem, nós vamos usar aqui as coberturas corretas, no momento certo, e vamos interromper esse processo infeccioso. Porque, às vezes, o paciente vai para um profissional, e aí essa equipe às vezes prescreve uma cobertura e aí também prescreve antimicrobianos sistêmicos. E qual que é a identificação? Né? A infecção, ela está local ou ela está disseminada? Então, essa escala, e baseada em evidência, obviamente, ela vai auxiliar, porque às vezes nós vamos prescrever para esse paciente ir para um médico, porque ele precisa de ampliar ali o manejo, né, da lesão. Então, ela traz isso com muita relevância e também quis compartilhar isso com vocês para auxiliar na prática clínica, né? E essa é a escalinha, olha que interessante. Então, ele divide aqui, olha só, a diferença. Então, se tem uma contaminação ou uma colonização, é vigilância, está controlado. Não tem a necessidade de antimicrobiano, a não ser que for preventivo por algum outro fator que você, profissional, avaliou e achou necessário. Agora, se o paciente apresenta na lesão infecção local ou disseminada ou sistêmica, obviamente, né, utilizar o antimicrobiano tópico junto com o antibiótico sistêmico. E olha em cima dessa escala o que nós colocamos? A presença do biofilme. Então, aqui, o consenso de infecção e biofilme, ele já começa a nos ajudar a funilar, a identificar com muito embasamento a presença do biofilme. Então, nós vamos observar que no momento da contaminação e colonização, o biofilme ele não está em grande predominância. Agora, na infecção local, disseminada ou sistêmica, ele está presente. Tá certo? E antes da gente falar do biofilme, né, eu vou passar bem rapidinho sobre o antimicrobiano tópico. Muitos profissionais ainda têm muitas dúvidas, então o que eu posso usar? Qual antimicrobiano? Tem diferença? O que nós temos hoje de atualização sobre o antimicrobiano, né, tópico? A prata, né? Então, toda cobertura que tem o AG, nós sabemos que tem a presença da prata. Dentro do consenso, ela fala o seguinte: é recomendado o uso da prata, né? Tá? Essa recomendação, ela é respaldada, nós podemos utilizar e aplicar coberturas à base de prata para reduzir a carga microbiana da ferida, né? E também quando tem uma infecção já estabelecida, uma carga microbiana elevada, né? Então, o objetivo está muito claro, né? Para tratar a infecção local, evitando a disseminação sistêmica, não conseguir chegar, né, no grau mais crítico. Agora, ela também traz o respaldo para gente, que isso é muito polêmico, né? O uso da prata, até por quantos dias? Lá dentro do consenso, o uso da prata, ele está estabelecido por 14 dias. E a dispensação da prata no leito da ferida, ela tem esse tempo, né, diante da literatura, porque ela causa citotoxicidade no leito da ferida.
Então, gostaria de compartilhar isso com vocês também para a gente continuar essa linha de raciocínio. Existem outros tipos de prata? Existe sim. A prata iônica, 0,1%. A prata iônica, dentro da Convatec, nós temos coberturas, né? Que é o Aquacel AG mais Extra, e ele tem uma especificidade de liberação ali da prata no leito da ferida diferenciado, né? Então, por isso que o Aquacel AG mais Extra, inclusive, ele é conhecido por dispensação no leito da ferida por mais de 14 dias. E por quê? Ele dentro, né, da cobertura da ação antimicrobiana dele, na composição, ele tem a tecnologia Hydrofiber, que é o quê? Ele é 100% de carboximetilcelulose. Ele forma um gel coeso em contato com o exudato no leito da ferida. O que acontece com isso? Esse mecanismo de ação, quando se forma o gel coeso, ele impede aquela liberação rápida da prata. E a liberação é extremamente controlada. Então, por isso que o Aquacel AG mais Extra, ele é conhecido por fazer o uso por mais de 14 dias com segurança, tá certo? E além disso, ele tem uma outra ação, né? A prata iônica, ela faz uma destruição da camada da parede celular por meio físico. Então, além de ser liberado lentamente essa prata no leito da ferida, o Aquacel AG mais Extra, ele se liga, né? A prata iônica, ela se liga à parede da bactéria e destrói, né? Então, elas interferem no metabolismo dessa bactéria. Então, ela faz essa destruição por meio físico. Por isso, é uma cobertura que vocês aí, é uma opção, né? Na prática, no dia a dia de vocês, para vocês utilizarem por mais de 14 dias com segurança, tá? E agora sim, vamos falar do biofilme. O que o consenso traz para a gente, né? Então, o que é o biofilme? O biofilme, ele é conhecido pela substância polimérica extracelular. Grosseiramente, ironicamente falando, ele é uma matriz que protege as bactérias. Então, as bactérias, elas estão sob uma proteção de uma substância polimérica celular, que ela é formada por DNA, por açúcares hidratados, e proteínas, e ele fica multiresistente. Então, é uma comunidade de fato bem estruturada que faz essa camada. E isso impede o processo de cicatrização. Se a gente pensar, né, esse videozinho que está passando para vocês, ele é exatamente esse o processo. Porque acontece a aderência de vários tipos de bactérias, só que quando elas se multiplicam, elas vão formando microcolônias. E aí essa camada da substância polimérica extracelular, ela se forma sob essas microcolônias, deixando o biofilme muito resistente. Então, para eu atingir a bactéria que está encapsulada, eu tenho que passar pela substância polimérica extracelular. E aqui está o ciclo de formação do biofilme. Gente, eu vou começar de trás para frente. Então, vamos lá na linha de raciocínio. Lá onde está escrito dispensação. Ó, dentro da camada polimérica, isso, obrigada, Anne. Dentro da camada polimérica extracelular, da substância polimérica extracelular, quem que estão ali? As bactérias, os micro-organismos, eles estão encapsulados. E olha só o que eles estão fazendo. Eles estão sendo replicados para o leito da ferida. Agora sim, agora vamos voltar lá na bactéria planctônica, no 1. Rompi a pele. Lembra lá da contaminação? O que aconteceu? A aderência de bactérias planctônicas livres, isso é totalmente reversível. Se o paciente ele tiver uma saúde, né, um sistema imune ok, vai dar tudo certo. Se ele tiver um profissional que manejou com toda a expertise ali, ele vai ser interrompido, é reversível, ele vai passar pelo processo de cicatrização. Mas se por algum fator esse paciente teve a ruptura de pele e ele não conseguiu fazer a extinção, né, dessa bactéria planctônica, essa lesão, ela ficou aberta, vai ter o que? Adesão de outros tipos de bactéria, né, e aí começa a ficar irreversível. Se a gente pensar em semanas, aqui 2 semanas,
né, caminhando para 3 semanas. E o que acontece no próximo processo? Uma formação de microcolônias. Então, é como se todas as bactérias que se aderiram no leito da ferida, elas formassem grupos e elas começassem a fazer um time, cada uma ali no leito da ferida, fazendo o seu time. E o que acontece a partir, a literatura traz, o consenso traz ali a partir de 4 semanas, a formação dessa substância polimérica extracelular, a maturação. Então, o biofilme, ele de fato, se forma depois da 4ª semana, onde as microcolônias, elas se agruparam e fizeram uma formação. E a partir do momento que a substância polimérica extracelular, ela entra, ela é replicada de 24 e 48 horas, então é muito rápido. Então, esse ciclo todo, nós podemos dizer, através do consenso, tá? Ali, 4 a 5 semanas, esse ciclo, ele ocorre, e depois que ele ocorre, ele não para. Daí, ele vai se replicar, essa substância polimérica extracelular, ela se replica de 24 a 48 horas. Então, aqui, gente, nós explicamos, né, o porquê, às vezes, um paciente que vocês atendem tem aí 3 anos de lesão aberta. Eu tô sendo bem, né, otimista aí, porque tem pacientes com muitos anos de lesão aberta. Então, é esse ciclo de resistência. A partir do momento que ele se replica, ele ainda vai lá e vai disseminar as bactérias, né, para o leito da ferida. E por isso, né, nós falamos que o biofilme, ele é um grande vilão. E por quê? O que o consenso fala para gente? Ele traz 2 estudos que demonstram isso, né? Que o biofilme, ele está presente, né? Esse estudo é lá de 2008, então ele tem ainda o termo crônico, tá? Mas eu coloquei ele por causa da base que está dentro do consenso. Mas ele fala o seguinte, olha só, o biofilme, ele está dentro na presença das feridas de difícil cicatrização. O primeiro estudo prospectivo, ele fala, através de um microscópio, né, de varredura, ele apresentou que 60% das lesões crônicas de difícil cicatrização, elas tinham presença de biofilme. Em comparação a lesões agudas, 60%, 6%. Já o segundo estudo apresenta a prevalência de 80% de presença de biofilme, de feridas crônicas com presença de biofilme. E o autor, ele leva em consideração, ele conclui que o biofilme, ele está onipresente, né, nessas feridas. Então, ou seja, através desses estudos que o consenso se embasa para falar que o biofilme, ele é o grande vilão. Então, a substância polimérica extracelular, estando, né, consolidada ali dentro, né, protegendo, ironicamente falando, essas bactérias, esses micro-organismos, que faz o retardo do processo de cicatrização. E um assunto importante também que nós temos que trazer, não tem como deixar de trazer, que está dentro do consenso, mas nós já discutimos muito sobre isso, acredito que aqui no clube também vocês já falaram muito, né? Podemos ver o biofilme? Olha, o consenso, ele é... A Thaís, no início da nossa reunião, ela falou, nossa prática baseada em evidência, fiquei, assim, encantada com vocês, né? E até muito, muito feliz, assim, de compartilhar isso tudo que eu separei com muito carinho, né? E aí o consenso fala, gente, podemos ver o biofilme, por mais que nós temos uma expertise, né, ali, né, todos enfermeiros especialistas, enfermeiros experientes, mas o biofilme, ele não é visto em olho nu, né? Só que, ao mesmo tempo, se eu avaliar uma lesão hoje, com base no ciclo do biofilme que nós estudamos, nas escalas, né, naquele mnemônico que o consenso traz, que eu vou compartilhar com vocês, hoje nós podemos suspeitar, mas nós não podemos ver a olho nu. E ele fala o seguinte, olha só, nós não podemos observar a olho nu sem o auxílio de técnicas diagnósticas. Só que hoje nós não conseguimos usar o microscópio para toda lesão. Imagina o dia a dia de vocês, né? Então, hoje,
o que nós temos é um padrão que nós vamos suspeitar do biofilme, tá certo? Mas com muito embasamento que nós trouxemos para vocês. E ele fala isso, ó, suspeita da presença de biofilme em feridas que apresentam sinais e sintomas de inflamação crônicas e não cicatrizam na taxa esperada com o cuidado ideal. Então, tudo que nós estudamos até agora, nós chegamos à conclusão que biofilme é um grande vilão. Nós chegamos à conclusão que esse consenso, ele estratificou, então, ferida contaminada de feridas infectadas e as feridas infectadas com infecção local, disseminada ou sistêmica, certo? E agora, gente, eu poderia finalizar por aqui, mas não tem como eu não trazer a solução, né, pra gente, já que o consenso tem. E aí ele fala o seguinte, nós temos que ficar atentos, porque às vezes nós falamos tanto da necrose, ela é o nosso calinho ali, né? E o tecido de granulação insalubre? E o manejo e uma avaliação com muito critério, né? Então, agora, a partir de agora, nós conseguimos falar o seguinte: se a gente observar aqui, ó, todas essas imagens dessas lesões de tecido de granulação, eles estão insalubres, eles estão sangrantes, com uma borda inviável. Tem pelo menos, se a gente pegar as nossas escalas lá de Nurse, por exemplo, de infecção, 3 sintomas daqueles 5 de infecção local, vocês acreditam, nós acreditamos que nós vamos identificar, não é verdade? Então é isso, né? Nós temos que identificar através da base científica, que nem sempre vai estar claro, vai precisar de ser uma lesão com um odor fétido, uma lesão complexa, com uma presença de necrose, às vezes uma borda extremamente crítica. Ele tem que ter uma avaliação de quê? De pelo menos 3 daqueles 5 sinais que nós falamos. Então, o tecido de granulação insalubre, né, não saudável, nós temos que ficar muito atentos. Tá certo? E aqui, né, algumas das imagens, por exemplo, ó, indicadores visuais da suspeita do biofilme. Necrose, uma borda inviável, né, um tecido de granulação mínimo no leito da ferida. E aí eu coloquei até uma imagenzinha do biofilme para a gente associar aí, já que nós não podemos visualizar a olho nu, né? Essa imagem que eu coloquei, pessoal, é aquela imagem, né, que dá uma vontade, assim, de imediato da gente fazer a higiene da ferida. Né? Então, eu realmente, assim, ela tá vendo que ela é cristalina ali, tem uma, né, um tecido brilhante, uma borda macerada, que se assimila muito com a clara de ovo, né? Muitos estudos falam, quando fala do tecido de granulação não saudável, eles falam isso, né? Fique atento ao tecido brilhante, que sai ali na hora da troca de curativo, que vai associar muito aí a clara, né, do ovo. E aí, vocês lembram que eu falei de 24 a 48 horas essa replicação? E ele fica realmente espesso, né? O destrinchar do consenso, ele fala exatamente isso. Como ele se replica de 24 a 48 horas, então imagine só, né, quão espesso essa camada do biofilme fica, impedindo e tornando essa ferida de difícil cicatrização por esse motivo. Tá ok? E agora, né, só pra gente raciocinar aqui mesmo, pessoal, vamos lá. O que vocês acham a partir de agora? Tem presença de biofilme? Se a gente pensar na escalinha ali de... Se colocarmos, né, qualquer uma das escalinhas de Nurse ou Stones, qual infecção que nós iríamos identificar aqui, né? Olha só. Se pegarmos a escalinha de Nurse ou Stones ali, nós vamos colocar vários pontos, né, a partir de agora. E essa é uma lesão que eu coloquei até para fazer esse comentário, porque ela está controlada, mas ela tem a presença de quê? De um biofilme, aconteceu uma boa higiene da ferida, mas tem necrose,
O tecido de granulação está começando a ficar viável, mas ele ainda está muito ocluído por causa do esfacelo. É uma lesão extensa, é uma lesão que tem hipercromia na borda, é uma lesão de perna. Então, para a gente pensar, e com certeza ela tem muito mais de um mês aí de evolução, e a presença do biofilme, nós podemos ficar muito suspeitos que existe. E esse é um queimado, né? Vocês lembram que eu falei que às vezes é uma lesão aguda. Mas nós estudamos o ciclo do biofilme, e o ciclo do biofilme fala 4 a 5 semanas, de acordo com o consenso. Só que esse paciente fez uma queimadura e nós não sabemos qual foi o princípio ativo do queimado. Esse paciente já está infectado. Ele entra dentro do estudo lá, onde teve um achado ali de 6% de pacientes que teve o achado de biofilme em lesões agudas. Por mais que é uma lesão que vai precisar ali, né, de um cuidado extenso, eu não posso deixar de usar a prata, porque eu já parto desse princípio que ela já está com uma infecção, tá? Ou vou prevenir que a infecção aconteça. E agora, gente, para a gente fechar com a chave de ouro, eu identifiquei o que é uma lesão com uma infecção local, com uma contaminação, ou com uma infecção local, sistêmica, disseminada ou sistêmica. Eu já identifiquei o biofilme. E agora, o que eu faço? Né? Então, de acordo com o consenso, aqui agora eu vou dividir para vocês o consenso de infecção e biofilme e higiene da ferida, tá? E ele fala que nós precisamos de 4 etapas para fazer aí o combate ao biofilme. Primeiro, foi o que nós fizemos até agora, que é identificar as características da presença do biofilme. O segundo é realizar as etapas de higiene da ferida, né? Então, eu vou mostrar para vocês as etapas de higiene da ferida. E o terceiro é aplicar uma cobertura que seja antimicrobiana e antibiofilme, para eu interromper aquela replicação. E olha só, ajustar o pH. A gente não tem essa linha de raciocínio que o pH, a lesão, ela não pode ficar nem muito úmida e nem seca. Mas por quê? Eu tenho que ter um pH levemente ácido no leito da ferida, até para eu modular as metaloproteinases. Então, quando eu penso que é uma lesão que tem presença de biofilme, provavelmente essa lesão ela está o quê? Altamente exudativa. Né? Então, por isso que aqui o consenso ele fala que eu preciso de ajustar o pH. Então, eu tenho que controlar esse pH para eu manter os níveis de metaloproteinases modulados, né, reduzidos, e além disso, esse meio, leito da ferida levemente ácido, para eu seguir com o combate do biofilme. E aqui é a carinha do consenso, né, das 4 etapas de higiene da ferida. Eu não vou me ater, né, gente, esse aqui é um algoritmo. Esse algoritmo, ele é criado pela Convatec, nós somos patenteados para falar da higiene da ferida. Depois nós podemos montar aí um outro momento para falar só da higiene da ferida, tá? Mas eu não quero me ater a isso, mas é só para mostrar essa carinha para vocês, que nós temos algoritmos e estudos aí bem aprofundados para falar da higiene da ferida, tá bom? As 4 etapas, elas são a primeira, limpeza, o desbridamento, remodelamento e cobertura, aplicação da cobertura ideal, tá? Então, a primeira de todas é a higiene, né, gente? Eu trouxe até essa reflexão que, assim, a higiene, ela é percebida como um padrão exigido, né? Não é uma atividade opcional. O paciente ele não entra, né, dentro de um consultório ou então ele está dentro de um hospital e ele não vai ter uma higiene. Então, todas as etapas de higiene, né, que seja corporal, que seja uma higiene bucal e que seja a higiene da ferida, tem que ser realizada em todos os momentos de troca ali do curativo, né? Então, só para ter essa reflexão mesmo. E aí, a limpeza, ela inicia com o soro fisiológico. Muitos estudos, gente, trazem inovações na higiene da ferida, coberturas, né? Aquosas para higiene. Mas o consenso, ele deixa muito claro que a limpeza, ela tem que ser realizada com soro fisiológico. Nós podemos fazer escolhas. E aí,
quando eu penso no biofilme, né, eu estou querendo combater e erradicar o biofilme. Então, olha só, eu inicio com soro fisiológico em jato único, ok. Mas aí existe a avaliação inicial ali e nós estamos suspeitando da presença do biofilme. Então, o que, que eu vou fazer de escolha ali para a higiene da ferida? A solução fisiológica e eu vou utilizar antissépticos contendo surfactantes. Os surfactantes que eles vão iniciar o incômodo naquela parede da substância polimérica extracelular. E com base no consenso, né, para também trazer atualizações aí, né, o porquê que não utilizamos, né, o sabão, porque eles são citotóxicos. Então, por isso que hoje é muito consolidado através da literatura que nós utilizamos para higiene da ferida a solução de soro fisiológico em jato único e o surfactante, se caso houver a suspeita do biofilme, tá ok? Então, o surfactante é como se ele dissolvesse a camada do biofilme, mas aqui é só o início, porque eu tenho que interromper essa substância polimérica extracelular do biofilme, impedir ela de proliferar. E aqui o surfactante, ele só incomoda essa camada. Tá ok? Então, minha primeira etapa de ação para erradicar o biofilme já foi feita. Eu lavei com soro fisiológico e eu usei um surfactante aquoso. E a minha segunda etapa, o desbridamento. Olha só o que o consenso traz. O desbridamento, ele oferece uma janela de oportunidade na qual as defesas do biofilme, daquela substância polimérica extracelular, ela é interrompida. Então, se eu pensar o que que fez, como que eu estou erradicando o biofilme? Primeiro, eu fiz a limpeza com jato único e utilizei o surfactante. Eu incomodei, eu dissolvi essa camada, como se fosse um detergente, né? Eu comecei a limpeza. Mas o que de fato vai interromper temporariamente a camada do biofilme é o desbridamento. Então, é o desbridamento mecânico, é o desbridamento instrumental, é um desbridamento cirúrgico. Ele é capaz de interromper, é como se ele abrisse as portas. Eu incomodei a camada do biofilme com a limpeza em jato único e utilizando o surfactante. E na parte do biofilme, sim, eu fiz a interrupção temporária dessa substância polimérica extracelular. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que ela se replica de 24 a 48 horas? Então, guarda essa informação. Aqui, como eu falei para vocês, né, vários tipos de desbridamento. O que eu preciso, né, é de ter realmente um contexto ali, ter a necrose, avaliar o tipo de necrose para que eu faça o desbridamento ideal, né, ter uma experiência clínica para fazer isso e os recursos, né, e a força mecânica, utilizar uma gazinha, né, úmida, com soro e fazer o movimento mecânico, ele é o desbridamento, e agora eu tô chamando atenção para uma palavra, que é proativa. Às vezes não tem, às vezes, vocês lembram do tecido de granulação não saudável? Nós suspeitamos do biofilme nele, mas eu preciso de utilizar um instrumento para desbridar? Eu não preciso, mas eu já suspeito da camada do biofilme. Então, eu vou umedecer uma gazinha com soro e vou fazer o quê? A força mecânica, né, combinada ali, circular, eu estou rompendo temporariamente a camada do biofilme, tá certo? E a terceira etapa, o remodelamento de bordas. Tão importante quanto fazer esse movimento de limpeza na base, né, no leito da lesão, é também fazer o remodelamento de borda, né? Então, remover, porque a literatura, né, o consenso, ele fala o seguinte: o biofilme, ele não está uniforme. Aquela camada polimérica extracelular que nós vimos, ela não está em 100% do leito da ferida, ela está em algum ponto. Ou ela está no leito, em algum ponto do leito da ferida, ela pode estar na borda. Então, nós precisamos de seguir com a etapa de higiene da ferida, na terceira etapa, fazer o remodelamento. Então, eu tenho que tirar a descamação, ceratose,
tentar tirar o máximo ali de resíduos e essa camada, né, polimérica extracelular que possivelmente ela está ali presente. E aí, para mostrar para vocês, né, algumas, né, das bordas aí de N lesões que nós avaliamos. E quando nós falamos, né, do remodelamento, nós podemos utilizar o bisturi, nós podemos utilizar também a gazinha úmida, porque às vezes eu preciso só de fazer o movimento mecânico, né, que é uma forma de remodelamento. Essa imagem parece até feridas diferentes, né, pessoal? Mas olha só, aqui, até aqui, o que foi utilizado? Um olhar clínico, né, de um profissional que estudou, que avaliou, né, um consenso de infecção em biofilme, e ele chegou até aqui. E ele chegou com o quê? Com a suspeita do biofilme, limpeza adequada com o soro fisiológico em jato e o surfactante. Ele fez um desbridamento mecânico, instrumental, né, e remodelou a borda. Parece até outra lesão. E aí, mais uma reflexão para a gente nessa noite, né? Quantos profissionais, às vezes, né, que não é o nosso caso, porque nós estamos num círculo afunilado, né, de estudiosos, mas quantos profissionais tiram a cobertura e colocam outra em cima, né, rapidamente, e não fazem a higiene da ferida. Então, tão importante quanto identificar o biofilme é a etapa de higiene da ferida. Tá? Esse também é um outro caso excepcional. A ferida tá, né, a borda dessa lesão, então um remodelamento de borda extremamente importante. Reforço, né, que o biofilme ele pode estar presente em algum desses pontos, ele não está uniforme. Então, por isso que a etapa de higiene da ferida é essencial e proativa em todas as trocas de curativo. Tá? Por fim, né, a última etapa, a aplicação da cobertura. E aqui na aplicação da cobertura, eu fiz a minha limpeza proativa. Eu fiz a higiene da ferida. E aqui eu sei se o meu paciente tem suspeita de biofilme ou não. Então eu vou escolher uma cobertura que ela seja anti-biofilme para eu interromper o crescimento da substância polimérica extracelular. Ou então eu vou usar uma outra cobertura que não tenha necessidade porque essa lesão ela não está com a suspeita do biofilme. Aqui é o nosso algoritmo, né? Que provavelmente no outro encontro aí, para a gente falar da higiene da ferida, eu mostro para vocês. Mas é interessante, eu deixei esse algoritmo para mostrar para vocês onde tem a probabilidade da presença do biofilme. Olha a curva do gráfico. Nos tecidos de esfacelo e granulação friável. Então, para a gente ficar ainda mais atento àquele tecido, né, de granulação insalubre, porque é onde tem mais a presença do biofilme, né? E seguindo aí, né, gente, quando a gente fala de qual a quarta etapa, né, que é aplicar a cobertura, olha só, nós fizemos a limpeza com soro, o desbridamento mecânico ou instrumental, nós fizemos o remodelamento de borda. Então, para eu aplicar a cobertura de forma ideal que eu quero erradicar, eu preciso de quê? Proteger a pele perilesional, pensar no gerenciamento do exudato, né? Eu tenho que escolher se é uma cobertura, ela é só antimicrobiana, ou se eu quero que ela seja antimicrobiana e antibiofilme, né? E eu vou pensar que os curativos antimicrobianos sozinho, eles não erradicam o biofilme. Eu preciso de uma cobertura que ela impeça a reformulação do biofilme. E aí, nós vamos falar do Aquacel AG+ Extra, né? E o que tem dentro do Aquacel AG+ Extra que o consenso traz pra gente? Que é muito importante. E aqui, pessoal, é uma sugestão extremamente importante para vocês, assim, de qual estratégia, porque hoje nós estudamos a fundo a infecção e o biofilme. E agora nós temos também a solução. Então, hoje nós fizemos 3 estudos. E aí eu ainda finalizo, né, dando uma opção aí de cobertura. O Aquacel AG+ Extra, ele tem 2 tecnologias. A tecnologia de absorção, que é a Hydrofiber, e tem a tecnologia More Than Silver, que ela é mais que prata. Ela, além de ter ação antimicrobiana, ela tem uma ação
que antibiofilme. E aí a tecnologia Hydrofiber é essa absorção vertical. Tá vendo que é uma absorção centralizada? Ela não faz a lateralização, então ela não vai macerar a borda, né? Essa absorção ela fica extremamente centralizada, vertical, controlada. E aqui, para mostrar para vocês, olha só o que é a ação mais que prata, more than silver. Quando a gente utiliza uma cobertura que ela é anti-biofilme, eu fiz ali na imagem anterior, vamos raciocinar limpeza com as 4 etapas da higiene da ferida, certo? Então, ok. E agora eu utilizei uma cobertura antibiofilme. O que ela impediu? Crescimento da substância polimérica extracelular. E aí o que vai acontecer? Vou acelerar o processo de cicatrização. Essa ferida deixou aquele termo crônico, que foi meu primeiro slide, ela se tornou de difícil cicatrização, mas está chegando na cicatrização, né? Então é essa linha de raciocínio que nós precisamos. Dentro do consenso, gente, tem esse gráfico. E ele fala o seguinte: uma cobertura para ela ser antibiofilme, ela tem que ter o EDTA e o BEC, que são essas 2 substâncias que tem dentro do Aquacel AG mais Extra. Então, ele realmente é citado como a cobertura que tem o surfactante, que vai dissolver a camada do biofilme, e ele tem um quelante de metal, que é o BEC, também, que vai interromper o crescimento do biofilme. Olha só, então o Aquacel, ele absorve, ele faz a conformabilidade, né? Ele forma um gel coeso, então ele preenche espaço morto ali, e ele faz a captura dessas bactérias, tá? Então, ele é uma cobertura realmente que vai auxiliar nesse processo de cicatrização e combate do biofilme com muita facilidade, tá? E ele está citado aí, os componentes dele dentro do consenso. Eu vou fazer uma analogia com vocês que eu acho bem interessante, assim, eu adoro falar isso nas aulas, tá, pessoal? Aqui, ó, nós temos os 3 componentes more than silver, que a gente fala mais que prata. Então, vamos imaginar, nós fizemos as 4 etapas de higiene, as 3 etapas de higiene da ferida, eu estou na 4ª, aplicando o Aquacel AG mais Extra. Dentro do Aquacel AG mais Extra, ele vai ter o surfactante, que é o BEC, ele vai ter o EDTA, que é um quelante de metal, e ele tem a prata iônica, que vai capturar e destruir essa bactéria. Então, vamos fazer uma analogia aí, vamos pensar numa vasilha cheia de... que está com óleo. Ela está com aquela camada é a substância polimérica extracelular. Eu vou fazer a limpeza, eu vou lavar essa vasilha. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou jogar o detergente. O detergente, nós vamos associar ele ao surfactante. Por isso que eu falei que o surfactante, ele incomoda a camada do biofilme. Depois eu vou pegar uma bucha e vou ensaboar essa vasilha. Quem que ela é? Ela é o EDTA. O EDTA, ele destrói a camada do biofilme. Se a gente pensar numa higiene, né, de um material que tenha óleo, oleosidade, quando você utiliza o detergente, uma bucha, e você faz essa limpeza, você já rompe a trama. E a água é como se fosse a prata iônica, que vai fazer o quê? Que vai destruir. Porque ele abriu a camada, é como se o BEC e o EDTA, ele abre a camada ali daquela substância que está protegendo as bactérias, por sua vez, a prata iônica vai fazer a captação das bactérias e destruí-las. Então, por isso que o Aquacel AG mais Extra, hoje, ele é a primeira escolha mundialmente para combater feridas de difícil cicatrização. E aqui uma avaliação mesmo para mostrar para vocês esse estudo consolidado, onde o Aquacel AG mais Extra, ele mostra essa ação muito importante, né, em combater as feridas de difícil cicatrização. E aí, olha só o que ele demonstra. Ele foi feita uma avaliação clínica da vida real, de um curativo antimicrobiano de última geração em feridas agudas e crônicas. E aí, esse estudo, ele recolheu um laboratório com 113 pacientes, e aí teve ali 52% úlcera venosa, 12% úlceras de pé. E olha só qual foi o achado, né? 17%, um período médio de 4 semanas, tá? 4 semanas de manejo. E aí, 17% desses pacientes tiveram a cicatrização acontecida.
42% desses pacientes atingiram 90% de fechamento ali da lesão e 73% desses pacientes atingiram 75% de fechamento. Então, isso vai ao encontro do que o outro estudo que eu mostrei para vocês, que a maior parte, né, 80% das lesões, elas têm a presença do biofilme. Então, de fato, se a gente aplicar tanto a nossa expertise de conhecimento, identificação de suspeito do biofilme, etapas de higiene da ferida e utilizar uma cobertura anti-biofilme, né, como a Coacel G mais Extra, nós vamos ter muito sucesso, né, nesse fechamento. E aí, né, se a gente pensar no protocolo, para quem tem clínica, para quem faz atendimento domiciliar, um protocolo, né, que tem a prevenção e combate, que vai erradicar esse biofilme, olha só o que ele traz de benefícios. Ele vai padronizar a rotina, porque se você faz a etapa de higiene da ferida, é muito mais prático para você escolher os materiais que você vai usar, o tempo de expertise ali que você vai ter. Então, ele vai padronizar uma rotina e ter um respaldo, porque nós estamos falando de um consenso internacional. Ele reduz os riscos, né? Vai levar ali uma segurança a mais. Ele vai melhorar os indicadores, se eu falo de uma instituição, se eu falo de um ambulatório. Ele melhora a qualidade assistencial, porque eu tenho a certeza que eu estou combatendo o biofilme de forma segura, então eu vou ter uma resposta mais rápida. E fora a redução de custos, né? Então, o protocolo específico de manejo de feridas de difícil cicatrização, ele ajusta a vida e o processo ali daquele profissional na hora de fazer o manejo da lesão, tá certo? Para a gente finalizar, eu trouxe 2 casos bem legais aí, a gente vai passar bem rapidinho, tá? Olha esse caso, ele foi de 2024, tá? E foi um caso que teve, né, autorização de imagem, um paciente com muito orgulho, ele liberou pra gente falar esse caso dele. Então, 55 anos, um paciente, olha só as comorbidades aí, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, 1 ano com uma lesão, tá? 1 ano. Aí a gente já imagina ali a complexidade, e foi utilizado a Coacel AG mais Extra, né, o Flex Dress, que é a nossa bota de una, e o Convamax, que é a nossa cobertura secundária. Então, foi utilizado, né, a limpeza, a higiene, a limpeza com soro fisiológico, o desbridamento, né, com tanto mecânico e também autolítico com a Coacel, remodelamento de borda aplicada às coberturas. E aqui só para mostrar o posicionamento mesmo, acompanhamento. E olha só como que já teve uma resposta, né? Então, a gente vê que é uma associação, né, a um conjunto de fatores, 60 dias de tratamento. Início de tratamento 90 dias após, né, esse tratamento. E aí a gente relembra que esse paciente tinha 1 ano de lesão aberta. E olha só a importância de identificar a presença do biofilme, né? Aqui, bem importante também a gente falar de custo-efetividade. Olha só o custo com tratamento anterior, qual que foi, né? O total dos custos. Esse paciente, ele teve um custo, a economia em 1 ano, ele teve uma economia aí de 60 mil. Porque olha só, se a gente pegar o total de custos ali, ó, no tratamento anterior, 69 mil. E o custo no tratamento com o material da Convatec, 9 mil. Então, ele teve uma economia, né, imensa aí, economia em 1 ano, a economia de 90 dias de tratamento, né, que ele teve, o custo total dele foi de 7.889. E aí, o último caso também, é um caso bem importante, foi de 2024 também, tem o termo de imagem. E aí, se a gente pensar, olha só, essa lesão aqui. Então, tinha exposição óssea, cavidade, né? Foi feito todos os, né, a higiene da ferida, identificação da suspeita de biofilme e todas as etapas aí, desbridamento autolítico, controle microbiano. Então, foi utilizado o Aquacel AG mais Extra e também o Convamax. Só para mostrar mesmo o gerenciamento que o Aquacel faz do exudato junto com o Convamax. Então, são 2 coberturas que se casam. Eu falo, se o casamento perfeito existe, esses 2 podem comprovar, né? Porque o Aquacel AG mais Extra tem a tecnologia Hydrofiber, que é uma absorção vertical, e o Convamax, ele absorve e retém. Olha só.
né? Então, já o crescimento do tecido de granulação, uma qualidade no tecido de granulação e olha uma borda extremamente epitelizada e saudável, né? A gente já vê o caminho da epitelização, né? Esse caso aí, ele não teve o desfecho final, mas olha só como que nós já estamos otimistas com uma ferida que é de difícil cicatrização, mas que ela já está caminhando, né? E aí, 63 dias de tratamento, possível alta, né? E aí vai ter ali uma alta para tratar, porque foi um profissional que fez esse estudo e era ambulatorial, né? Então esse paciente provavelmente ia para algum outro serviço, tá ok? Para a gente finalizar, né? Só dos custos também, então teve uma economia. E aí, gente, quando a gente fala de custo-efetividade, custo-benefício, isso é muito, às vezes, assim, o custo unitário, ele é maior, o custo unitário. Mas quando nós pensamos no custo total, e aí nós conseguimos ver realmente essa economia, né? Então, vale aí uma reflexão. Às vezes até na nossa escolha, porque às vezes a gente limita como profissional, mas isso é caro. Só que aí a gente tem que pensar realmente não no valor unitário, mas no valor total aí de tratamento, tá? E para a gente fechar com chave de ouro a nossa conclusão, né? Devemos supor que todas as feridas de difícil cicatrização contenham biofilme. Realizar a avaliação holística do paciente, obviamente, né? A higiene da ferida é um aspecto fundamental, né? Ela tem que ser utilizada em toda troca de curativo proativamente, não só na suspeita do biofilme, né? E mesmo que a ferida não pareça ter biofilme, a limpeza ela é uma prioridade, avaliar, gerenciar e monitorar. Eu finalizo por aqui. Eu vi que tinham vários comentários, meu e-mail tá aí. A Anne compartilhou, você pode compartilhar também meu Instagram, então fiquem à vontade para me chamar lá. Eu compartilho várias coisas também da Convatec. E estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Olha, vamos ver, o pessoal vai mandar as perguntas aqui, mas de antemão eu quero dizer assim, eu estou impactada com a qualidade da entrega. Eu já sabia que seria assim, mas acho que quando você traz tanto embasamento científico, mas você atrela isso com casos clínicos reais e ainda traz um estudo de custo-efetividade, que eu bato muito na tecla dos alunos do método e no clube científico também, que a gente precisa, enquanto enfermeiros e gerentes, gestores de unidades públicas, privadas, ou até para quem tem clínicas e consultórios ou empreendem no domiciliar, a gente tem que saber fazer conta. E que às vezes a gente fica fazendo conta com o dinheiro dos outros, ai, mas vai ficar caro. Mas quando a gente para ver o que é caro, né? Quando você pega um material de baixa qualidade, assim, que é menos efetivo, menos tecnológico, por um longo período e um tratamento de boa qualidade, que a gente estava discutindo até aqui no grupo do WhatsApp. Caramba, só com soro e produto, tipo, não teve outra coisa. É surreal. Então, assim, Simone, muito obrigada pela sua brilhante apresentação. Só elogios. A hora que isso for para o YouTube, vai. A gente costuma dizer no método que é ouro puro. E agora eu vou abrir para as meninas, para as nossas moderadoras também, para a Gleice, para a Thaís. Se tiver alguma pergunta do pessoal, mandem no chat, gente. E as meninas vão lendo aqui para vocês, tá? Quando você está abrindo aí, Anne. E assim, obrigada pelos feedbacks. Eu fico extremamente feliz. Eu realmente, assim, estou honrada de estar aqui no clube com vocês. E sim, custo-efetividade tem que ser falado, né? E é para a gente refletir. Eu falei, eu vou deixar esse gostinho ali, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que pensar na tecnologia a nosso favor e ela está a nosso favor. Nós temos que pensar nesse valor como um todo para os pacientes, né? E ter ótimos resultados. É isso. Simone, agora tomar uma água, né? Porque secou a garganta, né? Já quebrou tudo o gelo com essa aula maravilhosa, excepcional. Simone, sabe, teve uma coisa na sua aula que eu achei assim muito importante, que muitas vezes a gente não considera ou deixa passar, que foi logo no começo, que são os fatores de risco, que você falou, doenças de base.
E eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente fala em tratamento. Igual até a Anne comentou. Poxa, só, né? Eu falei, nossa, só com soro e o produto antimicrobiano referenciado aí, legal. Só que muitas das vezes nós nos esquecemos de considerar o que vem por trás. Ou seja, uma aula que eu assisti semana passada chama-se O Preparo do Solo. O preparo do sangue, da parte sistêmica desse paciente, como estava? Eu acredito que provavelmente foi visto isso, porque é igual obesidade retarda o processo de cicatrização, diabetes. Então esquece uma boa cicatrização, esquece. Então muitas das vezes a gente é, faz um investimento porque, poxa, é um investimento de alto padrão. Sim. Porém, às vezes o básico perfeito não está sendo executado, que é uma boa alimentação, que é um controle do índice glicêmico. E sim, né? Sim, se precisa, se quer fechar essa ferida, tem que seguir o tratamento com a dieta legal, fazer um suporte nutricional, uma suplementação adequada, né? Que isso Perfeito. E assim, inglês, eu sempre coloco isso nas aulas, sabe por quê? Às vezes a gente pensa que a tecnologia vai fazer tudo pra gente, né? E vai auxiliar. E se a base não tiver, o solo não estiver muito bem saudável, nada acontece. Eu estava numa palestra no hospital oncológico aqui em Minas, né, em Belo Horizonte, no Mário Pena, e aí eu palestrei logo em seguida uma empresa de suplemento alimentar. E aí eles falaram de dois componentes dentro do. Eu até gravei o nome, dentro do suplemento deles, que tem o processo de auxiliar no processo de cicatrização, que é a arginina e a prolina. Então, não adianta a gente fazer todas as etapas da higiene da ferida, aplicar uma cobertura ao Aquacel mais extra, que é antimicrobiano, mas se eu não tenho uma base, se esse paciente não está nutrido, se esse paciente não está com controle glicêmico, então, assim, é essencial, Gleise, essa sua ponderação foi extremamente pertinente e é exatamente isso, é um conjunto, né? com toda a certeza. Eu vi aqui, me corrija se eu estiver equivocada, a carboximetilcelulase, ela também é uma matéria-prima da placa de hidrocoloide? Exatamente, é isso mesmo. Olha, Olha, ó, a carboximetilcelulose é exatamente isso, por isso que ela se forma um gel coeso. Quem já utilizou o Aquacel G mais extra sabe que na hora que encontra com o exudato, ele forma o gel imediatamente. É por causa da carboximetilcelulose que faz esse gelzinho igualzinho da placa de ostomia. ai, ótimo. Mas eu vou te fazer uma pergunta, vou te deixar você contra a parede, vamos ver. Não fique comigo, por favor. Claro. A gente viu no último consenso sobre a resistência à prata. Ah, tá. Sabemos que, né, tem, né, essa resistência já com evidência científica pelo mau uso, pelo uso prolongado, não respeita aqueles 14 dias, não faz uma avaliação correta e isso acaba impactando no nosso manejo, né? Mas eu vi que tem duas funções, dois adicionais ali, que é o EDTA e o BEC. É Isso. isso que faz com que a prata não se torne resistente no caso desse produto que você mencionou aí? Não, o que que acontece, Gleise? Olha só. O que que a cobertura antimicrobiana tem? Ela tem a liberação da prata no leito da ferida. Por isso, o consenso pede 14 dias consecutivos, tem que interromper por um período ali para não causar citotoxicidade, certo? O Aquacel AG mais extra, por ele ser 100% de carboximetilcelulose, ele formar esse gel, ele ter essa gelatina, o que ele faz com a prata que está dentro dele? Ele não consegue desprezar rápido. Ele vai lento, lento. A prata, a ação antimicrobiana de dentro do Aquacel que vai para o leito da ferida é extremamente lenta,
por causa desse gel coeso. E o componente de prata iônica, o formato prata iônica, ele não vai combater a bactéria indo lá no leito da ferida. Ele absorve e destrói quimicamente a parede da... Isso. Então, por isso que nós temos essas duas especificidades. Eu fiz questão de colocar um do lado do outro lá, mas é porque realmente tem essa dúvida, né, Gleice? Não, eu acho que a gente tem que saber matéria-prima, do que é construído, como que é construído os diferentes tipos de tratamento ao qual nós usamos, embasados, é óbvio, porque às vezes pode ter resistência, não pode, ou até a gente descobrir algo diferente aí nesse mundo de meu Deus, né, que pode estar acontecendo, às vezes acontece com a gente, mas se a gente não souber o porquê, né, Sim. que não está tratando, isso já faz um diferencial. E olha, eu costumo dizer uma coisa assim, né? Eu sou assessora, então eu dou muitos treinamentos, então eu escuto muitos profissionais, os colegas enfermeiros aí. E eu costumo dizer o seguinte, gente, meus casos clínicos que eu falo aqui, vocês podem reparar que eu nunca falo para o Aquacel qual cobertura você vai utilizar em tal etiologia. Porque se o profissional entendeu a especificidade, a composição do produto, ele vai ter a linha de raciocínio de manejo dele, onde que essa cobertura vai atender ele da melhor forma, né? Porque todas as coberturas têm a função ali de auxiliar. O que vai diferenciar o sucesso do profissional é ele entender o processo, a composição dessa cobertura para atender ele onde ele precisar, da melhor forma, né? Não, perfeito. Ó, uma pergunta aqui da Rosiele. Vamos lá? Vamos. Nesse caso, o Aquacel AG mais Extra tem uma coloração diferente do Aquacel AG? Olha só, existe dois tipos. Tem o Aquacel Extra, que ele não tem prata. Ele tem só o carboximetilcelulose. Ele sim, ele é mais clarinho. E o Aquacel AG mais Extra, ele sim, ele tem uma composição que tem o BEC, o EDTA, e ele tem a prata também, e ele tem a coloração mais consistente, é um cinza mais quente. Mas tem sim essa diferenciação, tá? Então é o Aquacel Extra e o Aquacel AG mais Extra, né? Então são essas duas apresentações. Obrigada pela pergunta, pessoa que utiliza bastante, né? Que legal. Diquinha importante de quem trata a ferida, para a gente saber, né? Às vezes pegar a ferida que foi tratada em outro lugar, a gente sabe, mas o que que foi utilizado aqui? Ah, já sei o que que foi. A Thaís fez um comentário bem no momento que você estava falando sobre o tipo de tecido, para a gente conseguir identificar o biofilme. Eu achei espetacular, porque muitas das vezes a gente fala, nossa, tá linda a ferida, mas tá com aquele tecido de granulação que chega a doer o olho de tão brilhoso. A gente sabe que ali tem biofilme, né? Então, ela fez uma consideração importante aqui, ó, o tecido de granulação não saudável está descrito também no Consenso de Infecção de 2022 como sintomas ocultos ou sutis de infecção de ferida. Isso, é perfeito, é exatamente. E assim, eu até, Thaís, assim, quando a gente raciocina isso, é muito complexo, né? Porque às vezes, não falando mais uma vez, né? Eu estou aqui num grupo fechado de especialistas, de estudiosos, mas às vezes, na correria de um plantão, o profissional avaliou: olha, aqui tem tecido de granulação, então você vai parametrizar, vai usar tal X cobertura, e não pode ser assim, como a Thaís pontuou, né? Precisa de ter um olhar muito amplo e rico ali, afunilado, para conseguir fazer essa identificação e ter muito cuidado na avaliação do tecido de granulação não saudável. Eu acho que é isso. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Coloca ou abre, o microfone. Acho que a Thay fez uma pergunta também aqui, Gleice, que ela colocou assim: tamanhos disponíveis. Ela queria saber quais mais ou menos tem de tamanho disponíveis. Eu acredito que do Aquacel AG e do Conva Max. Max. Então, quem que me perguntou?
A Thay Barbosa. Thay, olha só. Então, vamos lá. O Aquacel AG mais Extra. Ele tem o tamanho 15 por 15 e tem o tamanho 20 por 30. Por quê? Vocês lembram que eu falei que o Aquacel ele é utilizado em paciente de queimado, né? Então, hoje ele é a primeira escolha. Então, o 20 por 30, ele é para esses casos, né? Então, o grande queimado, ele é o corpo todo. E o Aquacel G mais Extra, ele tem esse tamanho que é muito utilizado. E tem um tamanho também, que é o 10 por 7, que ele é em formato de tirinhas, que é para lesões cavitárias, né? Para fazer preenchimento. Então tem esses três tamanhos, maravilhoso. Tá, eu tô lendo aqui o comentário dela. E o Convamax, ele tem vários tamanhos, tá? Então ele tem do tamanho 10 por 10 ao 20 por 40, porque ele também segue essa linha de raciocínio. Então o Convamax, por exemplo, se você associar ele com do Aquacel AG mais Extra com o Convamax, num queimados, ele vai ter uma expertise, mas se você precisa dele para uma úlcera, de uma úlcera venosa, vamos imaginar circular. Então, ele tem um tamanho ali que vai atender por ele ter esse formato de apresentação para tratar feridas de forma secundária ou primária, tá bom? Show, show. A Rosiele colocou que o Aquacel é o queridinho dela. Ah, que coisa boa! É muito bom, gente. Eu fico muito feliz com esses retornos. Realmente faz dá um orgulho danado trabalhar com produtos, né, que a gente sabe que tem solução, tem nomes, tem embasamentos em qualquer lugar que nós vamos aqui do Brasil, né, e do mundo, nós conseguimos escutar falar bem do Aquacel. Então é um prazer e muito obrigada com o feedback. Foi excelente a aula, maravilhosa. O produto realmente entrega o que promete, ou até mais do que promete. Aqui eu tive a felicidade de ter a visita do Ney ano passado, e aí ele apresentou o produto aqui no município, e aí a gente conseguiu padronizar o Aquacel para atendimento dos usuários do SUS. Então, se Deus quiser, esse ano a gente vai ter um ambulatório de tratamento de feridas aqui no SUS, com esse material padronizado. Que orgulho, Thaís! Deve estar para sair o edital de licitação agora, mês que vem, eu acho. Já está no setor responsável aqui da prefeitura e já deve sair esse edital de licitação, uma quantidade boa aí, para pelo menos 6 meses. Eu tenho uma experiência muito boa já usei a duplinha que você falou, a duplinha fantástica. Não é? Exatamente. E aí, voltando lá naquela questão dos sinais sutis de infecção, a gente tem que estar com um olhar bem atento, né? Porque muitas das vezes o paciente ele não vai ter aquele eritema maior do que 2 centímetros da borda da lesão, mas ele vai estar aumentando o exudato, ele vai ter uma dor nova, uma dor aumentada, ele vai ter uma estagnação nesse processo cicatricial. E esse olhar diferenciado, que eu acredito que está muito atrelado a nós que somos especialistas, faz toda a diferença no cuidado. Então, está de parabéns, Simone, foi uma aula realmente fantástica. E é sempre muito bom estar se atualizando em referente aos produtos. Ah, imagina, Thaís, eu fico muito, muito grata a vocês. E assim, a sua ponderação também vem muito a agregar, né? E realmente é por isso que na hora que a Anne me propôs, né, falar assim para vocês de infecção e biofilme, eu já pensei assim, eu vou começar do começo, porque às vezes é tão óbvio, né, a gente pensar em infecção local, disseminada, mas vale a reflexão para a gente relembrar mesmo que é o básico bem feito, né? Então, assim, adorei sua ponderação, inclusive. Obrigada aí pela parceria com a Convatec e também obrigada, eu acredito que foi a Roseli, eu li rápido, mas que ela já falou até ali que tem o Convamax adesivo, não adesivo, que gracinha. Muito obrigada, viu, gente, pela parceria de todas, pelo apoio e o suporte da Anne, Gleise e Thaís comigo aí nessa aula. E eu estou super à disposição para participar mais vezes desse clube magnífico aí de vocês. Aê. Será muito bem-vinda. Ah, obrigada. Com certeza. E nós também estamos sempre à disposição, viu, Simone?
É uma parceria que começou agora, mas que durará, eu tenho certeza disso. Os alunos gostam muito desse tipo de explanação quando traz, porque assim, é muito fácil a gente falar sobre um consenso na teoria, né? Mas Sim. quando você mostra fotos, evoluções clínicas de pacientes reais, com as suas dificuldades, né, na prática clínica de outros profissionais que às vezes estão na linha de frente, isso muda um pouco a perspectiva de quem está assistindo em relação a como isso age. Você mostrou como fica depois que tira o curativo, como que fica ali o exudato, como que fica aderido no leito dessa ferida. E tudo isso para nós é muito valioso, né? E em nome do grupo, do nosso clube científico, mais uma vez a gente te agradece por tudo, viu? Os alunos de elite em peso aqui hoje, então só agradecer muito mesmo, viu? Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença, pela escuta. Foi um prazer imenso, assim. Vocês são extremamente ótimas. Adorei o bate-papo aí, a troca, né? E contem comigo para essa jornada. O que precisarem, estou por aqui. Beijos. Gente, beijo, tchau, tchau. Ótimo Tchau, tchau. feriado. Bom feriado, bom final de semana. E até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.